vocês. No vídeo de hoje eu vim fazer resenha desta paletinha da Kylie. Essa daqui é a Burgundy Palette. Eu sou fanática por essas tonalidades de sombra, gente. Essa paletinha aqui é toda na pegada de tonalidades avermelhadas, tonalidades vinhos, burgundy. Eu tenho a primeira paletinha, que é a Bronze Palette. Fiz resenha dela aqui no canal, até fiz um vídeo mostrando dupes nacionais dessas cores aqui. Eu vou aproximar pra vocês verem melhor a diferença de uma pra outra. A embalagem é idêntica. A única coisa que muda de uma pra outra são essas lágrimas aqui, que são mais assim nessa pegada burgundy. O valor dessa paleta é $42, vende no site da Kylie Cosmetics. Eles entregam pro Brasil, só que claro, demora bastante, é bem provável que você vai ter que pagar aquela taxa, né, pra retirar o produto. O que acontece? A gente comprou pelo site e eu meio que encomendei com a Try Importados, que é aquela parceira do canal que vende vários produtinhos importados. É uma loja que eu sempre indico pra vocês, o endereço do site deles vai estar aqui no box de informação, tem cupom de desconto pra quem for seguidor do canal, então tem essa opção também de você encomendar com alguma lojinha online. Aqui eu indico a Try Importados. Chega de enrolação, vamos falar da paleta agora. Eu já tinha feito resenha da paleta anterior, que era a Bronze Palette. Pra quem assistiu a minha resenha dessa paletinha da Bronze Palette, viu que eu tava esperando muito, assim, eu esperava que fosse ser a paleta mais perfeita, por ser uma marca que tá sendo muito visada, uma marca que tá bombando, então minhas expectativas estavam nas alturas. E eu acabei achando que a paleta não era lá essas coisas todas. A paleta, gente, não é ruim de maneira nenhuma. O que acontece? Nesses últimos tempos, nesses últimos meses, eu usei bastante essa paletinha aqui. E eu fui me apegando muito a ela, por quê? Porque ela é uma paleta que, apesar de não ser aquela sombra mais pigmentada do mundo, como as Meet Mattes da The Balm, que são ultra pigmentadas, são sombras assim, fora de sério. Com o tempo de uso eu fui percebendo que as sombras da Kylie Jenner, elas são sombras muito boas pra você construir sombras. Como ela não é uma sombra que mancha, porque tem sombra que é tão pigmentada que ela acaba manchando o olho, eu fui conseguindo usar cada vez mais essas sombras dessa paleta, então eu acabei me apegando mais ainda. Então, quando saiu a Burgundy, eu me apaixonei pelas cores e eu falei, são cores que eu uso muito, são cores que eu gosto bastante, então eu vou colocar lá na minha listinha. São 9 cores de sombras. 4 são sombras cintilante e 5 são sombras opacas. Eu adorei o combo de sombras opacas dessa paletinha aqui. Eu já adorava as sombras opacas da Bronze Palette e essa Burgundy vieram sombras incríveis. E aqui na ordem da paletinha, gente, a primeira sombra é a Naked. É uma sombra iluminadora mais clarinha com fundo dourado, linda demais. A segunda sombra é opaca, é um marronzinho com fundo mais avermelhado, ótimo para iniciar qualquer olho. A terceira sombra já é um opaco bem mais avermelhado, é aquele subtom um pouquinho mais telha, é a Penny. A quarta cor é a LA, linda demais. Todas as sombras opacas são muito pigmentadas, mas eu fiquei abismada com a pigmentação dessas sombras com brilho, gente. Olha essa sombra. A quinta sombra é a Burgundy, linda, esse vinho bem avermelhado, uma mistura de framboesa com cereja. A sexta cor é a Dubai, linda demais, gente, uma das minhas favoritas. Que sombra maravilhosa, muito pigmentada, não esfarela quase nada. A sétima cor é a Brick, muito linda também, ótima pro côncavo, ótima para fazer transição de cores. É um marrom que também tem um subtom avermelhado, maravilhosa. A oitava cor também é outra que eu fiquei apaixonada, que é a New York. Olha isso, gente, é um bronzer perfeito. A última cor é a mais escura da paleta, é a Almond, e ela é incrível, muito pigmentada também, gente, perfeita essa sombra. E agora vamos passar para a parte do tutorial. Antes de começar o olho, eu apliquei o primer de sombras, né, como sempre. A primeira sombra que eu comecei usando foi a Beach, que é esse marrom maravilhoso para você começar qualquer esfumado. Esfumei bastante e concentrei essa tonalidade mais no côncavo. Depois eu pulei para uma sombra mais avermelhada, peguei a Penny, fui esfumando por cima daquela primeira sombra para já começar a criar um degradê de marrons avermelhados. Esfumei bastante, gente, o segredo é esfumar bastante. Logo em seguida eu vim com a sombra Burgundy, que é esse vinho maravilhoso. Eu concentrei essa sombra no canto externo e no côncavo também. Depois de esfumar muito a Burgundy, eu peguei um pincel de precisão e apliquei rente aos cílios inferiores também. Com o pincel de esfumar menor, eu peguei a Almond, que é esse marrom mais escurão da paleta, e eu concentrei esse esfumado mais no cantinho externo da pálpebra. E eu fui esfumando bastante também com movimentos circulares, movimentos mais de batidinhas, e com o pincel de precisão também esfumei
rente aos cílios inferiores, mas concentrando mais na parte externa. Depois eu peguei a Dubai, que é esse vinho lindo, maravilhoso, que eu fiquei apaixonada nessa sombra. Com o pincel de cerda sintética, eu apliquei na pálpebra, mais pro centro da pálpebra. Depois eu peguei um pincel de esfumar e dei uma assentada nessa sombra. Eu queria usar o máximo de cores dessa paleta, então eu peguei a New York, que é esse bronzer divino, maravilhoso, e eu concentrei ele um pouquinho mais pro centro da pálpebra, não exatamente no centro, mas um pouquinho mais pra dentro. Eu queria muito usar essa sombra LA porque eu achei ela maravilhosa. Com aquele mesmo pincelzinho de precisão, eu concentrei essa sombra bem no centro da pálpebra para trazer luz e essa sombra fez toda a diferença. Apliquei ela também perto do meu cantinho lacrimal para trazer também uma mistura de cores, gente. E por último eu vim com a sombra Naked, que é essa mais clarinha com esse subtom dourado. Iluminei abaixo da sobrancelha e bem no cantinho interno do meu olho para trazer aquele pontinho de luz também. Finalizei com Convex e máscara de cílios. Antes da máscara mesmo, eu apliquei um primer de cílios, porque ele traz mais volume. Eu já comentei isso em outros vídeos, eu sou ceguinha, então eu às vezes pulo a parte dos cílios postiço, mas claro que vocês podem colocar cílios postiço com uma maquiagem dessa. E pra finalizar de vez, eu apliquei um batom da Kylie Cosmetics também, que é o Dolce K, que é esse marronzinho. Eu amo. Tem um dupe muito fiel do Dolce K, que é o batom Luisa da coleção da Bruna Tavares pra Tracta. E é isso, esse foi o resultado da maquiagem. Um detalhe importante que eu tava esquecendo de falar, gente, nenhuma sombra é repetida de uma paleta pra outra. O que, na minha opinião, é muito bom, porque é muito ruim você pagar caro numa paleta que vai ter as mesmas cores, assim, desnecessário. E aí você vai me perguntar, Linda, mas qual das duas você prefere? O que eu acho? Se você já tem uma paleta que tem mais ou menos essas tonalidades da Bronze Palette, que são marrons, preto, bronzers, eu acho que vale super a pena você investir na Burgundy Palette, que tem cores únicas, que são tonalidades assim desses avermelhados, vinhos. É difícil de encontrar uma paleta que tenha tantas cores assim juntas em uma só. Se for esse o seu caso, eu acho que vale muito a pena investir nessa paletinha Burgundy. Eu só acho que as cores dessa paleta não são cores tão dia a dia. Tem, claro, algumas sombras que dá pra você fazer um esfumadinho e tal, mas, no geral, é uma paleta, assim, que tem uma pegada de maquiagens mais, assim, elaboradas, maquiagens mais pra noite e tal. Na minha opinião, né, gente? Então, eu acho que se você não tem quase nenhuma paleta e quer investir nessa paleta aqui, talvez você não faça tanto uso dela. Deu pra entender o raciocínio? É bom você ter uma outra paleta com cores um pouco mais usáveis pra formar um combo com essa paleta aqui. Mas, num resumão, estou encantada com essa paletinha aqui. Tenho certeza que eu vou usar bastante. Tá muito aprovada, muito mesmo. Bom, e esse é o vídeo de hoje. Claro que é uma maquiagem que já fica aí como uma proposta também pra vocês usarem no fim de ano, nas festas de Natal, Ano Novo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscreve aqui no canal. A gente tem vídeo novo dia sim, dia não, sempre às 17 horas. Assiste o vídeo até o final, porque sempre tem um spoiler do próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Esse pincel originalmente ele é um pincel pra blush, mas como eu sempre gosto de adaptar as funções, eu amo ele pra aplicar pó solto. Eu venho, ó, ele encaixa perfeitamente aqui abaixo das olheiras, então eu venho assim, ó, pressionando o pó solto